tema desta noite é fé inabalável. Tudo que nós precisamos para esses dias, para estes momentos, é o quê? É nos posicionarmos, é nós nos enchermos em fé, sermos cheios de fé. E que nenhuma circunstância ou argumentos não pode mudar a nossa confissão de fé que temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que estar firmados na rocha, firmados em Cristo Jesus. Amém? A nossa fé é a base para uma vida firme e que mesmo passando por momentos difíceis, a palavra do Senhor nos leva a entender que somos vencedores em tudo. Portanto, não podemos esmorecer ou ficarmos agitados devido ao que estamos passando ou que estamos vivendo neste momento, mas devemos o quê? Nos fortalecer através da palavra de Deus, que nos garante uma vida plena e uma vida de paz. E ela nos leva, ela nos empodera a termos uma fé inabalável. Permita-se hoje ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Se havia incredulidade no seu meio, onde a fé tem tomado o seu coração, tem tomado a sua família, quero dizer hoje, quero declarar sobre a sua família, sobre a sua casa, que você será como um homem inabalável, cheio da presença do Senhor. Amém? No último culto, através da vida da pastora Selma, ela trouxe com o tema Levante-se um exército. E eu comecei a meditar referente a isso. Deus está nos preparando para uma guerra. E para essa guerra, nós precisamos de homens cheios de fé, que tem uma fé inabalável, soldados fortes. E todos os soldados, antes de ir para uma guerra, para uma batalha, eles recebem um incentivo do seu general, uma palavra de incentivo, de encorajamento, mesmo onde muitos estejam com medo de ir, de morrer, de perder, mas muitos se lembram da palavra de encorajamento. Nesses últimos dias, o que mais temos ouvido é uma palavra de encorajamento para as nossas vidas, para nos fortalecer em fé. Palavras, não tema, permaneça firmes, mantenha-se firme na fé. Nós podemos ver o grito do nosso general: nós somos mais do que vencedores. Se você tem ouvido palavras de derrotas, palavras de misérias, palavras ruins, notícias que têm contaminado o seu coração, quero dizer algo ao contrário hoje. Algo que vai trazer vida, que vai te encorajar a se levantar e se posicionar e ir para cima. Porque eu te digo e falo, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tudo que você precisa é se apoderar dessa confissão de fé, porque você é filho de Deus. Tudo que precisamos é segurar nas mãos de Deus e confiar nele. Segura nas mãos dele. Se você se sente meio perdido, como uma criança perdida em algum lugar, e quando ela vê o pai, ela segura na mão do pai, e ali ela se sente segura. Hoje eu te chamo, estenda a sua mão ao nosso Senhor. Tenha fé, estenda a sua mão e segura na mão dele, e ele te ajudará, ele te guiará na direção correta, para uma vida de paz e de alegria. Não podemos deixar as circunstâncias, os momentos que estamos passando nos abalar, mas devemos nos posicionar em ousadia, coragem e fé para combater os dias ruins. E esta noite,
quero te impulsionar, você que está na sua casa, você que está nos assistindo, você que está participando, cultuando ao Senhor, como se estivesse aqui na igreja. Quero te impulsionar a ter uma vida de fé inabalável. Creia nessa palavra. Sim, é para você. Não deixa as circunstâncias dizer quem você é. Se apodere da palavra hoje, da palavra que nos traz paz. E o primeiro ponto para construirmos hoje, para termos uma fé inabalável, o primeiro ponto, em todas as guerras, é gerado experiência para as nossas vidas. Todas as guerras geram experiências para as nossas vidas. Todos nós já passamos por momentos difíceis, sim ou não? Sim. O país já passou por um momento difícil. O mundo já passou por um momento difícil, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra. E ultrapassamos, vencemos. Mas existe aquelas que são mais comuns, que são as pessoais, que nós enfrentamos todos os dias, dentro da nossa casa. Talvez algo que você precisa romper hoje na sua fé, na sua vida, ter uma fé inabalável, talvez é na área da saúde. Se levante hoje, comece a clamar, a orar, tome um posicionamento e ore por aqueles que se encontram enfermos. Ultrapasse os seus limites. Sim, confia nesse seu Deus. Confia no nosso Deus, o Senhor que nunca perdeu uma guerra, o Senhor que nos cura, o Senhor que nos liberta. Creio que em todas as dificuldades, todos os problemas, em todas as crises que nós passamos, tanto financeiro ou familiar, obtivemos vitórias, obtivemos conquistas. E isso é maravilhoso. Então, desde já eu declaro que o Covid-19, o coronavírus, já está derrotado em nome de Jesus. Tenha fé, declare a derrota hoje dessa pandemia. Declare a vida de Cristo sobre a sua vida, sobre a sua família. E em cada crise que passamos, geramos o quê? Experiências para as nossas vidas. Sim, geramos experiências. Sim, você tem experiências aí de uma crise que você já venceu, que você já superou, através da fé, através de uma vida com Cristo, através da ajuda do Espírito Santo. Tudo que você precisa agora é o quê? É se manter firme, na mesma postura como filho. Mantenha-se firme. Quem foi que disse que não teríamos dificuldade? Quem foi que te contou isso? Que não teríamos problemas, que não existiria crise em nosso meio? Quem foi que disse isso? Essa pessoa deve estar equivocada, porque Jesus falou no Evangelho de João, no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Uau! Se apegue nisso. Ele venceu. Você também é capaz de vencer. Obras maiores você é capaz de fazer. Tudo que você precisa é o quê? É se posicionar. É nas crises que crescemos. É na crise que crescemos. É na crise que superamos os nossos limites. É na crise que superamos as nossas fragilidades. É nas crises que geramos coragem e ousadia para vencer o medo, para vencer a dificuldade. Qual é o gigante que tem que se levantar sobre a sua vida? Entenda que ele não é nada perto do que você já triunfou nesses dias. Esse gigante não é nada por aquilo que você já venceu antes.
Deus já te deu ferramentas e experiências que você já conquistou, e elas o levarão a novas vitórias. Essas ferramentas e as experiências que você tem, elas te ajudarão a enfrentar essa crise nesses dias. Por isso eu te digo, não tenha medo. Não tenha medo. Se apodere das experiências que você já teve com o Senhor. Tenha uma fé inabalável. Se apodere dessa fé hoje. Tudo que nós precisamos é mantermos firmes no Senhor, na sua palavra, a palavra de vida. As experiências, nós podemos ver uma história onde retrata bem isso. Um jovem, um moço, que teve uma experiência e depois venceu o gigante. Está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, vai contar a história de Davi. Davi e o gigante Golias, que estava afrontando o povo de Israel. E não tinha ninguém que se levantasse para combater contra aquele gigante. Era a crise daquele momento, contra aquele povo. Mas veja bem, de repente se aparece um homem. Um homem não, um moço, um jovem. Cheio de ousadia, cheio de fé, cheio de poder, confiando no seu Deus. E foi pedir para o rei que iria lutar contra aquele gigante. E veja bem essa história. Está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, do versículo 32 ao 37, que diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa desse teu servo. Causa dele, teu servo irá pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão, e do urso ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Uau! Tudo que precisamos é das experiências que já vivemos. Davi, ele passou por uma crise, ele já tinha vencido um urso e um leão, e agora tinha um gigante afrontando um povo inteiro. Tudo que precisamos é nos apoderar desta palavra, se encher de fé, ousadia, e declarar a vitória sobre as nossas vidas. Se nós olharmos para este contexto histórico, a fala do rei, a fala de Saul para Davi, se a Davi se atentasse para aquela notícia do rei, mas você é simplesmente uma criança, um menino, ele teria se esmorecido. Mas veja bem, a fé dele estava em Deus. Ele estava com uma fé inabalável. A fé dele o levou à vitória. Eu declaro e falo para você hoje, e profetizo,
A mesma fé que havia sobre Davi é a mesma fé que está sobre a sua vida hoje. Declare isso. Lembre-se das suas vitórias e conquistas que você já obteve diante do Senhor. Se apodere hoje do poder e se encha de fé. Não deixe as notícias ou circunstâncias adversas te paralisar ou ofuscar as suas experiências de fé com o Senhor. Segundo ponto, a voz que nos preenche de fé. Qual é a voz que você tem dado? Qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a voz que você tem dado crédito nesses dias? A pergunta é, qual é a voz que tem te sustentado todos os dias? Hoje eu digo e falo, a voz que tem me sustentado é a palavra do Senhor, é a voz do meu Deus, que me fortifica e me leva a crer que isso vai passar. Já passou, porque eu sei quem é o meu Deus. Temos que ativar o nosso sonar. Temos que ativar a nossa transmissão, a nossa conexão com o Senhor, para podermos ficar atentos à voz dEle. As palavras belas, as palavras que nos edificam, as palavras que nos sustentam para esses dias. Ativa hoje o seu sonar, para ouvir a voz dEle, para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Olha bem o que diz no Evangelho de João, no capítulo 10, do versículo 27 ao 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Escuta a voz do Senhor. Se apegue a ela. Quem tem uma fé inabalável sabe que está eternamente seguro no Senhor. Quando você conhece bem a voz do teu Deus, quem você serve, você tem convicção de sua fé e ela se torna inabalável. E como podemos criar uma fé inabalável? Ouvindo a palavra dele todos os dias. Hoje, não temos o culto presencial. Nós estamos passando aí por um momento onde os nossos cultos é online. É um momento, ainda mais agora que você está em casa, é um momento de você pegar todos os cultos da IEM, todos os cultos da palavra do nosso canal e ouvir todas em casa. Se liga Globo. Se liga. Os canais que traz informações que abala a sua estrutura. Se apegue ao nosso canal. Se inscreva nele. Temos 1 Minuto IEM no Instagram todos os dias. Uma palavra que te edifica. Compartilha com seus amigos. Que está sem fé. Seja um missionário hoje, através das redes sociais. Não se acomode no seu sofá. Faça a diferença. E a palavra, quanto mais nós ouvimos, mas a nossa fé, ela cresce dentro de nós. Mais esperança ela nos traz. Porque em Romanos diz, no capítulo 10, no versículo 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Escute, leia, entre no cantinho da intimidade, Mateus 6,6, no lugar secreto, e ali você será levado à intimidade do Senhor. A sua fé será elevada ao outro nível. É através dela, através da fé, que nós nos posicionamos e agradamos ao Senhor. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz que: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Meu Deus, sem fé você não consegue agradar Ele. Por isso, se apodere hoje desta palavra, que essa
palavra hoje possa te encher de fé, para que você possa agradar o nosso Deus, o Deus que gera milagre, o Deus que gera riqueza em nossas vidas, o Deus que nos traz a plena paz. Portanto, seja sensível à voz do Senhor, a voz dele que gera em nós coragem e uma fé inabalável. E terceiro e último ponto, vivendo uma fé inabalável. Aqui vem as suas experiências. Ah, mas eu não estou vivendo experiência, eu não sei como que é essas experiências. Aqui nós temos através da palavra de Deus. Tem uma fé inabalável no Senhor. Ele nos levará a viver não com os nossos olhos naturais, carnais, com o que está passando, mas a palavra dele nos levará a viver em fé, no sobrenatural. Uau! Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e os ouvidos não ouviram, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus tem coisas novas para você, mesmo em meio à crise. Temos que viver totalmente na dependência dEle, do Senhor, o nosso Deus, aonde Ele nos levará para o seu lugar seguro, protegido. Sim, você mesmo. Se você tem passado por inseguranças, medo, pânico, Ele quer te levar para um lugar seguro, um lugar protegido. Quem tem uma fé inabalável é cheio de coragem e não retrocede, não tem medo. Uma fé inabalável, ela nos leva a enfrentar as crises e contemplar a vitória, e já ver a vitória. Quando você sabe quem é o seu Senhor e quem está com você, você está firmado nessa fé, está firmado nele, e nada irá te abalar. Veja bem, nada irá te abalar, porque você tem uma fé inabalável. Olha o que diz lá em Salmos, no capítulo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o meu Altíssimo e a tua habitação. E no versículo 10 diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua casa. Temos que viver nessa fé inabalável. No meio das provações, das dificuldades, é Ele que nos sustenta com a sua mão forte e poderosa. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Se apegue a essa palavra de fé. Uma fé inabalável enche o nosso coração. A palavra enche o nosso coração de esperança, porque sei que tudo se levanta em nossa vida. Em nossas vidas irá passar. Tudo que se levanta irá passar. Veja bem, Jó enfrentou uma das suas maiores crises, mas a sua fé estava firmada em Deus. Leia o livro de Salmos. Se você hoje lê o livro de Jó, se você está sem fé, se apegue à leitura deste livro. Você vai ver um homem de fé. Em meio à dificuldade, em meio aos problemas que ele estava vivendo, ele se manteve firme no Senhor. E olha o que ele diz no capítulo 19, no livro de Jó, no capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. O meu Redentor vive. Portanto, precisamos totalmente confiar no Senhor. Ele é a nossa esperança. Não se apegue às notícias ou a outras vozes que nos tentam nos abalar, que tentam nos paralisar. Lembre-se, você já enfrentou outros gigantes e venceu.
saiu vitorioso e criou novas experiências para muitas conquistas. E hoje, através dessas experiências, através da fé que você tem hoje, tudo que se levanta sobre a sua vida não irá te abalar, porque você está firmado na rocha, e a rocha é Jesus Cristo, aquele que morreu por nós. O nosso Senhor nunca perdeu uma guerra, e você faz parte deste exército, você é um dos soldados do Senhor. Tudo que Ele quer é que você se apodere hoje da sua palavra, da sua intimidade, para viver uma fé inabalável. Se você se encontra com medo, tem deixado as circunstâncias falar mais alto sobre a sua vida, hoje eu te convido a experimentar algo novo que você nunca viveu. Hoje eu te convido a se entregar a sua vida para Jesus, aquele que nos dá uma paz e que nos dá uma vitória, que nos traz a vitória. Precisamos nos apegar à sua palavra e Ele irá produzir fé sobre os nossos corações. Nele há esperança, nele está todo sustento e provisão para a sua vida. Sim, se apegue a Ele, confesse Ele, fale com Ele hoje, daí da sua casa. O que tem te tirado dessa intimidade? O que tem abalado a sua fé? Hoje você pode declarar e falar hoje: Senhor Deus, daí da sua casa, você pode dar um grito e dizer: socorro, Deus, eu preciso da sua ajuda, me ajuda a superar este momento que estamos passando. Lembre-se, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso guia. Tudo que você precisa aí é o quê? É falar com Ele. É se for preciso, se ajoelhe. Não é o lugar que vai fazer, não é o lugar que vai te paralisar. Aí mesmo, na sua casa, junto da sua família, de mão dadas, você pode orar e mudar toda a circunstância através da palavra de Deus. Tudo que você precisa é declarar a palavra de vitória, a palavra de fé.